Olá pessoal, estamos em mais um programa Conexão SM aqui no JDU Notícias. Meu nome é Silmara, eu sou psiquiatra e quero conversar com vocês sobre saúde. Meu objetivo é que eu consiga ajudá-los em reflexões para melhorar a qualidade de vida. Quando nós falamos em saúde, a definição dela, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é o completo bem-estar físico, mental e social. E eu gostaria de acrescentar algo que eu considero importante também, que é a espiritualidade. Então eu já falei essa terminologia para vocês, mas hoje eu quero falar sobre a importância do autoconhecimento para a saúde. Eu falo que o autoconhecimento é uma grande viagem. E não existe saúde com qualidade de vida, né? Se nós não estivermos com a presença, né, com o autoconhecimento dentro de nós. Parece estranho, parece que é muito complexo, mas não é. É que muitas vezes as pessoas têm um nível de percepção sobre si mesmo através da inteligência emocional e isso faz com que elas vivam bem. Então, a Organização Mundial de Saúde fala que é um completo bem-estar físico, social e mental, e não necessariamente só ausência de doenças. Muitas pessoas pensam que se elas não estão doentes, elas têm saúde, e não é exatamente assim. Nós falamos em saúde quando nós pensamos em qualidade de vida. Então vamos pensar, qual a necessidade do autoconhecimento? Eu sempre gosto de falar sobre o tema amor e eu passei muito tempo acreditando que só o amor era suficiente para que as pessoas se relacionassem bem, inclusive com elas mesmas, e elas vivessem bem. E na verdade não é um fato. Eu falo que o amor permeia o mundo e eu gosto de comparar sempre com a água do mundo. O mundo é permeado por água, mas água não potável. Se nós pensarmos na quantidade de água existente no mundo, principalmente água salgada, ela não é potável. Assim como o amor permeia a vida de todas as pessoas, mas infelizmente ou felizmente, porque é assim que é, poucas pessoas conseguem sentir a presença de um amor saudável, de um amor verdadeiro. Então, para que a gente tenha um amor saudável e verdadeiro, nós precisamos de autoconhecimento. E estudando as pessoas, estudando a saúde mental, estudando a mente humana e o comportamento humano, com os anos eu também comecei a observar o quanto não é possível saúde, pensando nessa avaliação com complexidade, não somente com ausência de doenças, sem autoconhecimento. O autoconhecimento, quando ele permeia a vida, ele traz leveza. E a leveza traz qualidade de vida. Se a gente parar e olhar para a saúde física, por exemplo, a saúde física, ela requer constância. E para que a gente tenha constância, dedicação, assim como a saúde mental, nós precisamos ter foco, nós precisamos ter um mínimo de organização. Para que nós tenhamos equilíbrio, para que nós tenhamos organização, constância, determinação, disciplina, desprendimento, né? A constância e a disciplina, elas estão muito juntos. Agora, a determinação, ela requer força. O desprendimento é o preço que nós precisamos pagar por absolutamente todas as nossas escolhas. Todas as nossas escolhas, elas têm um preço. E para que a gente consiga conquistar objetivos, para que a gente consiga viver bem em sociedade, para que a gente tenha uma saúde mental e também saúde física, nós precisamos de autoconhecimento. Então, esse nosso podcast ele vai ficar um pouco redundante quando eu falo de autoconhecimento, mas realmente é para refletir. Eu sempre gosto de conectar saúde física, saúde mental, porque o nosso corpo, ele fala de forma muito bonita quando as coisas estão fora do lugar, né? E a nossa mente, ela funciona muito parecida com o nosso corpo. E algumas pessoas falam, como assim? Eu gosto de exercício físico, mas entender a mente humana é muito complexa. Não é, tá faltando simplesmente dedicação. Como que nós funcionamos para que a gente tenha saúde física, para que a gente tenha força? Nós precisamos nos exercitar, mas não é ir lá na academia e ficar 3 horas. Eu sempre brinco com os pacientes, não tem mágica, gente. Não tem varinha de condão, não tem bola de cristal, tem dedicação. Quando nós queremos saúde física e cada vez mais as pessoas vêm se dedicando à saúde física, não sei se você é uma dessas pessoas, você sabe que tem que ter constância e tem que ter dedicação. O músculo ele não aparece de uma hora para o outro. São dias. É claro que para perder é muito mais fácil do que o processo de adquirir. E como nós conquistamos musculatura? Como nós conquistamos força física? Nós conquistamos força física através dos atos repetidos. E muitas vezes nós precisamos chegar à fadiga para esse crescimento, né? Então, quando nós estamos ali em exaustão, nós estamos no processo inflamatório e nós estamos ganhando massa muscular. Para que a gente tenha saúde mental, o processo não é diferente. Eu falo que uma boa terapia, um bom autoconhecimento é como se nós tivéssemos que oscilar entre o céu e o inferno. O que seria o inferno? Entrar em contato com as nossas sombras.
esse processo não é magicamente realizado em um dia e uma semana, ele também requer tempo, ele requer disciplina. De novo, ele precisa de inteligência emocional, ele precisa de dedicação. Então, comparando o conhecimento, o autoconhecimento é muito semelhante à formação da nossa musculatura. E para que tudo isso tenha continuidade, vamos retomar, nós precisamos de constância. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que quanto mais nós nos conhecemos, mais fácil nós conseguimos ter saúde mental e saúde física. E quando a gente pensa em saúde social ela está atrelada aos nossos relacionamentos. Quanto mais as pessoas se conhecem, muito mais fácil elas se relacionam. Quanto mais elas se conhecem, quanto mais elas olham para elas mesmas com amor. Não é um autoconhecimento simplesmente de identificar, eu sou desse jeito e pronto. Não, o autoconhecimento que eu estou falando aqui é um autoconhecimento que preza a qualidade de vida. É aquele autoconhecimento para as pessoas que querem evoluir, querem ser diferentes, querem se relacionar de forma saudável. Eu sempre falo que os elos humanos eles são responsáveis por muitas tristezas, mas com certeza também pelas nossas maiores alegrias. E aprender a se relacionar é uma arte. E para que a gente aprenda a se relacionar de forma saudável, nada nasce pronto. Poucas pessoas nascem extremamente sábias, com uma facilidade extrema para a comunicação. Existem essas pessoas, claro, todas as regras têm exceção, mas a maioria das pessoas podem conquistar relacionamentos saudáveis através de uma boa comunicação. E para que a gente tenha uma boa comunicação, de novo, o autoconhecimento ele facilita muito esse processo. Quando nós falamos em espiritualidade, a espiritualidade é aquilo que nos move. Muitas pessoas associam espiritualidade com a fé em Deus, com a fé no universo, mas a espiritualidade fala sobre isso, que é algo extremamente importante, independente de religião, mas ela também fala sobre o que nos conecta à vida, sobre o que faz com que a nossa vida tenha sentido. E o fato para cada um existe algo que é essencial. E esse algo essencial difere muito, né? Por isso que nós somos indivíduos únicos. Não existe em lugar nenhum do mundo alguém igual a nós, não existe. Existem pessoas parecidas, existem sósias, mas até os gêmeos monozigóticos, né, que eu sempre brinco, a carinha pode ser exatamente igual, claro, tem pequenas diferenças, mas o funcionamento das pessoas normalmente é diferente. Então, assim, é a individualidade, é a beleza da nossa unicidade. Então, quando nós falamos dos principais quesitos relacionados à saúde, à qualidade de vida, falando de saúde física, emocional, social e espiritual, para que a gente consiga integrar, conectá-las, o autoconhecimento favorece muito, 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 né? A vida é movimento e o movimento permeia a vida. Eu falo que enquanto nós estamos aqui, o nosso corpo não para um minuto. Na verdade, o nosso corpo não para nem quando nós dormimos. Algumas dessas frases eu repito para vocês em outros programas, porque, como eu sempre falo, é através da repetição que nós conseguimos elaborar. Então, hoje eu quero falar que a viagem do autoconhecimento é uma viagem encantadora. É claro que, como toda grande viagem, sempre tem escorregões, quedas, desafios. A vida nada mais né, quando a gente quer viver intensamente, do que desafios e superações. E todos esses quesitos atrelados à saúde global, ou à saúde especificamente, como eu falei, esses 4 tipos de saúde, elas podem ser reorganizadas, moldadas. As pessoas não acreditam na possibilidade da mudança. E todos nós podemos conquistar o que nós desejamos. Como nós conseguimos? Olhando com amor para as nossas dificuldades. Eu quero até falar um pouquinho mais sobre o exercício físico, né? Porque essa necessidade de movimento, gente, como eu escuto com frequência, não sei vocês, que não é fácil sair do lugar, ou melhor, não é fácil começar, e não é mesmo. Eu gosto de física, de associar a física com o autoconhecimento, porque Newton nos trouxe como propriedade, dizendo que para que um corpo saia do lugar, né? Tem as leis de Newton, para que um corpo saia do lugar, nós inicialmente precisamos de muito esforço. Depois que o corpo entra em movimento, qualquer corpo que seja um objeto concreto, né? Então, se nós empurrarmos essa mesa inicialmente, vai ser difícil tirar ela do lugar. Depois que eu tiro ela do lugar, para que eu continue empurrando-a, é muito mais fácil. E isso vale para o nosso funcionamento, inclusive para a nossa busca de saúde.
Quando nós queremos qualquer coisa que seja saúde física, quantas pessoas não têm preguiça de ir para academia? Principalmente quando a gente sai de férias. Bom, quem não tem férias, só ficar uma semana parado, na semana seguinte vai ser muito difícil dar continuidade. E ao mesmo tempo, né, que a vida é movimento e que nós precisamos de movimento para viver com qualidade, nós temos a tendência a nos mantermos na famosa zona de conforto, que ela não é confortável, né? Mas a zona de conforto, ela traz uma certa acomodação. E o ser humano, muitas vezes, ele é vencido, ele é seduzido por esse falso conforto. Ali na esquina, esse conforto, né, ele traz consequências. Como eu falei, absolutamente tudo tem um preço. As pessoas que ficam paradas, elas não se beneficiam da saúde física. Falando agora de saúde física, mas lembre-se, quando a gente fala de saúde física, saúde mental não é diferente. Elas não se beneficiam de ficar paradas muito tempo. Então, inicialmente é gostoso, é relaxante, mas se isso perpetuar, vai ter comprometimento. A nossa musculatura vai atrofiando e atrofia muito. E nós temos perdas significativas de massa. Como eu falei, o que nós precisamos fazer é enfrentar esse desconforto. E quanto mais autoconhecimento nós temos, mais fácil é lidar com a força necessária, né? Encontrar a força necessária para não ficar nessa zona de conforto. A zona de conforto ela é aparentemente confortável, mas a longo prazo ela é terrível, terrível, terrível. Vou voltar, não tem como viver bem se a vida requer movimento ficando parado. E também não adianta esperar, gente, não existe nada mágico nessa vida, nada mágico, nada. Quer dizer, poucas coisas aí caem do céu. Mas nós, como adultos, nós temos o poder de escolha. Tudo que nós queremos conquistar, é claro que tudo ao mesmo tempo, olha, é praticamente impossível, né? Poucas pessoas conseguem. Mas se nós dividirmos as nossas metas, sonhos, objetivos e tivermos constância, a gente consegue, nós podemos conseguir muitas coisas, nós podemos mudar muito. Gente, eu sempre comparo nós seres humanos com pedras que podem ser lapidadas, não esqueçam disso. Existem inúmeros formatos e cada um tem o seu formato, né? Se a gente pegar um objeto que foi lapidado inúmeras vezes, 3 imagens, as 3 imagens elas são totalmente diferentes, mesmo sendo feitas pela mesma pessoa. Então, todos nós temos essa possibilidade de lapidarmos a nossa vida, o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento, o nosso corpo. Hoje, cada um pode mudar o corpo que tem. Sim, pode, isso é fácil, nem sempre é fácil, muitas vezes é muito difícil, mas se a pessoa se dedica, ela vai conseguir. Quanto mais nós nos conhecemos, mais fácil é encontrar o equilíbrio. E quando nós encontramos o equilíbrio, é muito mais fácil ter qualidade de vida. É muito mais fácil ter qualidade de vida, mas encontrar tudo isso é fácil? Não, mas não é impossível. E quanto mais você se dedicar ao seu processo de crescimento, quanto mais flexível você for, mais você pode conquistar essas coisas. O que eu quero deixar nesse podcast hoje claro é que para que a gente tenha saúde, está tudo interligado, está tudo conectado. Quando eu fui atrás do nome conexão, a nossa mente está atrelada com o nosso corpo, a nossa saúde está atrelada às pessoas que nós convivemos, ao trabalho que nós realizamos, ao que é essencial para nós, aquilo que nós acreditamos. Então eu quero que fique essa reflexão para vocês. O que vocês têm feito da vida de vocês? Se vocês querem qualidade de vida, vocês estão conseguindo? Ou será que vocês estão sobrevivendo? A massa da humanidade, ela não vive, ela sobrevive. O que é sobreviver? É ficar repetindo movimentos que não levam ninguém a lugar algum. Muitas pessoas vivem sem conseguir sair do lugar, é como se estivesse no atoleiro, né? Isso é um processo de sobreviver. Você tem sonhos, você tem metas, você tem objetivos e você não consegue deslanchar, destravar, fica parado, paralisado muitas vezes, como se estivesse procrastinando. E a massa da humanidade é assim, mas não é porque a massa da humanidade vive dessa forma que você precisa viver. Eu convido vocês, vocês buscadores, que são pessoas que querem ter qualidade de vida, para começar aos poucos a refletirem. E quando a gente quer mudar, há muita coisa. Eu falo que absolutamente todos os lugares nos trazem informações que nos remetem a coisas que a gente pode pensar, refletir, mudar. Quem quer mudar, muda. Se não pode fazer terapia, leia. Se não consegue ler, comece a observar mais as pessoas, escutar mais, falar menos, observar as informações que existem em todos os lugares. As pessoas se atêm muito à dificuldade financeira
para não evoluírem e não crescer. E independente do nível econômico, quando a gente tem vontade e quando a gente tem flexibilidade, a gente vai conseguindo. Muitas vezes coloca como meta na sua vida, eu quero fazer terapia, eu quero me conhecer. E se isso demorar, não tem problema, o importante é que você não desista. Força é isso, é você acreditar, é você manter, você resistir, persistir, e uma hora você conseguir concluir os seus objetivos. Cada vez mais nós observamos as pessoas querendo ter qualidade de vida, eu não sei se você não é uma dessas, mas que focam em somente um componente. Eu falo que nós somos formados por um corpo maravilhoso, em que o cérebro é tão importante quanto o coração. Mas não são só eles, nós temos os rins, nós temos os pulmões, nós temos, na verdade, um pulmão com são 5 lobos, né? Parte direita, no hemitórax direito e hemitórax esquerdo. Nós temos o estômago, nós precisamos de inúmeros órgãos para viver. E não é possível ter qualidade de vida fazendo exercícios exaustivamente todos os dias. Exercício físico faz bem para o corpo, para a alma e para a mente, mas ele não é suficiente para trazer saúde, ele não é suficiente para trazer qualidade de vida. Quantas pessoas vocês conhecem, ou até mesmo vocês, que se dedicam muito ao exercício físico e à alimentação, então comem muito bem e não vivem bem. Por que não vivem bem? Porque a saúde mental não está boa. Agora, outras pessoas se dedicam só à saúde mental como se fosse possível viver bem sem levar em consideração a parte física, e não é possível. O corpo e a mente, como eu falei, eles estão sempre conectados. Nós precisamos olhar para todos esses elementos. Não é possível a pessoa viver feliz, ou não é sempre possível, se ela tiver um ambiente social muito ruim, ou se ela for muito sozinha. A solidão os estudos comprovam, faz com que as pessoas deprimam, faz com que elas produzam menos. Isso é saúde social. Saúde social são relacionamentos saudáveis. A pessoa que faz exercício físico, que até tem uma vida social razoável, se a espiritualidade dela não for forte, ela não souber quem ela é, aonde ela quer chegar, quais são as coisas essenciais para ela, no que ela tem fé, em Deus, no universo, nela, o que faz sentido, o que norteia a vida dela, mesmo que ela tenha uma saúde física maravilhosa, não é fácil ter qualidade de vida. Eu sempre falo, às vezes dura um período, a pessoa até vive razoavelmente bem, mas ali na esquina começam a aparecer as patologias, as doenças. As doenças, muitas vezes, são reflexos da falta de qualidade de vida das pessoas. Então, pare e pense, se você quer ter qualidade de vida, se você quer ter saúde, cada vez mais tem ficado difícil isso, as pessoas estão cada vez mais doentes, né, tanto psicologicamente quanto fisicamente, olhe para você e busque essa jornada chamada autoconhecimento. Essa é a melhor forma. De novo, inteligência emocional está atrelada ao autoconhecimento. Quanto mais inteligência emocional nós temos, melhor nós conseguimos viver, sem sombra de dúvida. Espero que faça sentido para vocês. Voltamos num outro podcast. Uma ótima semana. Tudo de bom. Tadeu1Noticias.com. A notícia no seu celular.